Oi, gente, tudo bem? Por aqui tá tudo bem, espero que com você também. E o vídeo de hoje vai ser mais um daqueles vídeos de perguntinhas com respostas, porque eu acho que, não sei, na minha cabeça pode ser legal, é dinâmico. E, enfim, eu acho bem legal isso de responder perguntas, mas como ainda não tenho recebido perguntas por aqui, eu mesmo não crio, né? Mas peço para um chat GPT gerar umas perguntas aqui e vamos ver junto aqui na hora. A pergunta 1 que ele coloca é: você se arrepende de ter imigrado? Não, tipo, é um redondo não. No começo, quando eu vim pra cá, 2 anos atrás, as coisas são muito difíceis quando você sai do seu país e vai pra qualquer outro. Pela primeira vez, né? Pelo menos, não tenho uma experiência maior que essa. É... E, cara, as coisas fugiram um pouco do controle, sabe? Fugiram um pouco do plano inicial, que era da continuidade da minha carreira. Então, cara, durante muito tempo eu fui super injusta com meu namorado. Ah, não sei o que vim pra te acompanhar, e que minha vida é isso e aquilo. Mais 2 anos depois, tendo se passado, com menos rancor no coração, brincadeira, mas mais tranquilo, as coisas não estáveis, que é uma palavra super, né, muito forte, não se aplica ainda, mas as coisas um pouco mais abrandadas do que no começo, eu posso dizer com firmeza que não, eu não me arrependo de ter migrado, cara, tanto que eu já cresci, é uma das coisas que eu mais valorizo na minha vida, é o crescimento. Acho que um ser humano estático, um ser humano que não vai nem vem, que tem aquela mentalidade de, ah, eu nasci assim, vou morrer assim. Cara, é tipo assim, não faz sentido você viver pra morrer exatamente como você nasceu, sabe? E eu adoro mudar. Eu não gosto do processo de mudança muitas vezes porque é super desconfortável e, cara, ai, eu não vou dizer que eu gosto de estar num desconforto, mas como eu sei que é necessário e como eu sei que isso é parte para atingir aquilo que eu quero, né? É o meio para, enfim, crescer, amadurecer, ser uma pessoa melhor, mais bem resolvida, ter uma vida mais leve, espero eu, um dia, né? Enfim, é um tipo mal necessário, né? Então, por essa razão, enfim, não me arrependo, como sou enormemente grata por ter vindo pra cá. E a pergunta 2 é: qual foi o maior perrengue que você já passou fora do seu país? Cara, essa pergunta é repetida, eu já respondi no outro quiz, acho que não faz sentido repetir. Pergunta 3, e sim, eu pedi pra ele gerar aqui de novo no mesmo chat e estamos vendo aqui ao mesmo tempo. 3, você acha que os gringos tratam bem os imigrantes? Cara, na real, depende de que imigrante, de que gringo você tá falando. Quer dizer, sim, real. Tá, ponto 1. Depende muito de que imigrante você é. Tem imigrantes, gente, tipo, é bem real mesmo, que não são bem vistos nem aqui e não vou dizer nem em lugar nenhum, porque não visitei todos os lugares do mundo, muito menos vivi. Mas o pessoal da Índia não é muito bem visto, não é muito bem tratado. Pessoal de Irã, Paquistão, sabe, esses lugares, o pessoal não vê com bons olhos. E na real, acho que talvez são dos que mais sofrem com a xenofobia. Não só por gringos, mas também pelo próprio pessoal daqui, pelos brasileiros, pelos portugueses. Cara, eu acho que pela nação é pesado, enfim. Sei que fala muito polêmica essa pergunta. Mas sim, eu acho que eu tô numa eu como brasileira tô numa subcategoria que não é nem super bem tratado, mas que é melhor tolerado do que, por exemplo, o pessoal da Índia. Pronto, o ponto é esse. Agora, se eu fosse da França, se eu fosse do Reino Unido, Estados Unidos, a conversa era outra, é um outro tipo de imigrante, galera, é um outro tipo. Enfim, pergunta 4. Qual é o estereótipo do seu país que mais te irrita? Caraca, não sei. Pera, eu vou tentar pensar aqui. Eu juro, eu parei, tentei pensar, mas não sei, eu não cheguei a conclusão nenhuma. Eu acho.
eu acho. Eu tenho uma resposta pra isso, mas não é pra brasileiro específico. O que me irrita é quando portugueses. Porque, enfim, o país é Portugal e, enfim, o país é dos portugueses e tal. O que me irrita é quando eles generalizam de que todo imigrante ou como se aqui, desculpa aí, tá? Como se aqui fosse tipo o suprassumo do planeta Terra e que as pessoas vêm pra cá pra viver à base de auxílio do governo, sabe? Isso me deixa muito puta. Desculpa a palavra, me deixa muito chateada, pô. Quando começa, tipo, ou vem com esse papo pra justificar a xenofobia enrustida, que, tipo, se apertar um pouquinho eles soltam uma frase xenofóbica, mas é justamente de generalizar o imigrante, seja brasileiro, seja do que for, tô nem aí, de generalizar o imigrante como uma pessoa que veio pra viver às custas da sociedade sem fazer nada, sabe? Enfim, eu acho que isso me irrita profundamente. Não que eu tenha passado por isso, porém, sempre você ouve papos desse sentido, ou pessoas entre pessoas, ou está numa roda e sempre solta alguma parada, tá ligado? Desse tipo, isso me incomoda pra caraca. Então eu não vou dizer, tipo, eu enquanto brasileira, eu não sei se eles pensam mais. Eu acho que não, porque, tipo, aqui em Portugal tem muito cigano, tem muita fama de pessoal que é cigano, enfim, não sei profundamente sobre isso, nunca pesquisei, mas que eles detestam ciganos e que eles vêm pra cá só pra viver à custa de auxílio e tal, tipo, tá, beleza, eles são eles, mas não gosto que generalize, sabe? Enfim, é fogo porque você já é imigrante e já as coisas não são mais de rosa pra você, e ainda o outro vem tirar pra merda, tipo, cara, não é assim, sabe? Enfim, o pessoal do Brasil é um pessoal super trabalhador. Obviamente a gente não pode generalizar, mas eu realmente gosto de ficar com essa imagem, sabe, do meu país. E se a pessoa já sai do seu país, se a gente já saiu de lá, é porque a gente, pô, quer fazer dar certo, porque lá não tava dando, sabe? Então, enfim, você já vê que eu já fico um pouco irritada, então acho que eu respondi bem essa pergunta. Pergunta 5, já pensou em voltar? Por quê? Sim, já pensei em voltar. Acho que foi lá mais pro começo. Eu acho que, sem dúvida, por conta da minha profissão, é, não diria financeiramente, porque eu acho que daria na mesma trabalhar como nutricionista lá, ganhar o que eu ia ganhar lá, ou o que eu ia ganhar aqui como trabalho de loja, como eu fazia, enfim, até o ano passado. Acho que ia dar elas por elas, ou até, dependendo, né, acabar de dar um pouco mais aqui nisso do que como nutricionista lá. Enfim, então, mas por questão de que eu me via constantemente, mano, que merda, eu estudei tanto pra acabar dessa forma, sabe? Cara, como se minha vida fosse isso pra sempre, como se acabou as minhas chances de conseguir uma coisa que eu considero melhor, etc. Então, por conta disso, de profissão, eu, sim, pensei no começo muito em voltar. Bastante. Graças a Deus não voltei. Pergunta 6. Qual comida do seu país você venderia um rim pra comer agora? Cara, Pô, venderia um rim? Caraca, que exagero, velho. Não venderia rim nenhum pra comer nada, embora eu adore a minha comida, a minha culinária. Enfim, o ponto aqui, graças a Deus, é bem servido de restaurante e empreendimento brasileiro. Se você procurar direitinho, você encontra o que você quer comer. Umas coisas com mais facilidade do que outras. Mas que eu posso dizer, uma coisa que eu tenho saudade é uma combinação que o meu namorado gosta muito é comer o amendoim com água de coco. Muito bom, velho. E aqui eu não encontro isso. Pelo menos não encontrei. A gente encontrou água de coco lá na margem sul depois de mais de um ano morando lá. Mas são coisas que não são facilmente encontradas. Em contrapartida, por exemplo, rodízio, restaurante, churrascaria, tipo, é muito fácil, sabe, encontrar por aqui. Então é bem serviço nisso. Não venderia um rim, mas sim é uma coisa que eu tenho bastante saudade que eu me lembro agora. Pergunta 7. Você sente que pertence ao lugar onde mora? Não, isso é um redondo não. Cara, e esse é um ponto que volta e meia eu tô pensando,
E ultimamente tô tentando pensar menos, inclusive, porque dá às vezes uma crise existencial. Mas não, obviamente eu não pertenço a esse lugar. E recentemente, ai que fofo, um gatinho da janela lá do vizinho. Um dia eu vou ter um também. Enfim, foco. É, tenho chegado à conclusão de que isso foi, eu não sei se foi vendo um vídeo, acho que foi provavelmente, que de fato você pode estar no melhor lugar, né, do mundo, né, considerado o melhor lugar do mundo. Ah, foi um vídeo. É, você pode estar nos Estados Unidos, não é que seja o melhor lugar do mundo, mas financeiramente é dos melhores do mundo, pelo menos, e que tem aquele ideal, né? Enfim, pode ser lá, pode ir na Suíça, Luxemburgo, whatever, mas eu acredito que o melhor lugar que você pode estar e que juntamente responde a pergunta do pertencimento é justamente o seu país, cara. Porque a menos que você chegue num ponto que você tá tanto tempo fora que você já nem se conecta com a cultura, mano, se você perder o vínculo com a sua cultura, por isso que é, eu quero manter meu sotaque, eu quero manter meus gostos e tal, que eu não quero desvencilhar da minha cultura brasileira, porque é a única coisa que eu tenho, sabe, de fato. E a única coisa, e o que me dá bastante saudade, uma das coisas é justamente estar num lugar e saber que não tem essa distinção, sabe? Tem uma rixa lá do pessoal, né, que quer se dividir lá do país. A gente evita pensar sobre isso, mas a gente tá falando de brasileiro que se considera como brasileiro e não como uma margem acima do que é o Brasil, sabe? Porque, enfim, não faz sentido nenhum. É, assim como acho que tudo que eu tô falando aqui, não sei se ficou coeso, mas o ponto é que eu acho que eu talvez só me sinta pertencente mesmo no meu próprio país, sabe? O ponto é que eu acho que eu só volto pra lá se eu viver numa condição de que eu vou viver pra sempre o Brasil com Z, não quero voltar pra passar necessidade, sabe? E infelizmente eu acho que, infelizmente ou felizmente, sei lá, eu acho que com o tempo a gente vai meio que compreendendo que algumas coisas meio que não valem muito a pena, sabe? Mesmo com a saudade de tudo, você andar com o celular do ladrão pra si, eventualmente, sabe? Tipo, a gente normaliza umas coisas que não fazem sentido. Mas como a gente vive numa realidade e às vezes não sai dela pra conhecer outra, que no meu caso eu saí dela pra conhecer outra, você começa a perceber que certas coisas não fazem sentido ser normalizadas. Como sair com dinheiro, porque vai que, né? Vamos sair pelo menos R$ 20, né? Vai que. Mano, não faz sentido, sabe? Não faz. Pergunta 8. Imigrar, liberdade ou solidão? Cara, é... depende, não dá pra dar uma resposta simples pra isso, mas uma coisa que eu acredito de fato é que uma das questões mais cruciais na vida de um imigrante realmente são pessoas. A ausência ou presença delas, o quão isso impacta, no quão leve pode ser o seu processo, do quão duradouro pode ser, o quão mais fácil você vai eu digo, se encontrar, sabe, no meio disso tudo. E depende muito da etapa, pô, que você tá, enfim, pra saber se você tá livre ou solitário. Às vezes você pode ser um livre solitário também. Não sei se tem uma resposta bem pra isso, mas o que eu posso dizer é que as pessoas, no geral, têm um impacto na nossa vida, na vida do imigrante, pô, muito mais. Então, é se cercar o máximo possível de gente boa, sabe? Alimentar positivamente sua roda de amigos, não perder, não perder o vínculo com as pessoas que são importantes, mas que ficaram no seu país. É o que eu tento fazer, né? São dias e dias. Eu trabalho com o público, então todo dia falo com gente boa, graças a Deus. Ai, tô muito frio, velho. E isso, queira ou não, mesmo que um contato bem transitório, isso ajuda, sabe? O ser humano é social, precisa estar falando com gente o tempo todo. Enfim, solitário, tô longe de ser solitária, velho. Eu até tô precisando de uns momentos de solitude, não é nem solidão. Que não tá difícil, viu? Encontrar, sinceramente. Mas não me sinto livre ainda, muito pelo contrário. Enfim,
tô aqui há 2 anos, faltam mais 3, 4, 5, sei lá quanto, para conseguir documentação, e aí sim eu vou estar livre e eu continuar aqui é uma escolha, né? Não é uma necessidade para ter o documento. Também o grau financeiro, né? O patamar financeiro que eu vou atingindo e melhorando vai me dando mais liberdade, enfim. Então, tô longe de ser livre, mas também não sou solitária. É isso. Pergunta 9. O que você queria que tivessem avisado antes de sair do seu país? Cara, eu acho que queria que tivesse me avisado, eu acho que eu fui avisada, né? Vendo os vídeos no YouTube. Provavelmente. Que é tipo, venha com a mente aberta. Venha com a mente aberta, velho. Quanto mais você tiver sua mente aberta, quanto mais flexível você for, quanto mais desapegado, mais vai ser leve o processo, sabe? Quando você menos tentar controlar os acontecimentos. Porque eu fiquei muito presa à ideia de fracassei na minha vida. Poxa, tudo errado, porque tudo se limita à profissão, carreira, etc. Isso me fez sofrer muito, velho. E trabalhar naqueles empregos foi um choque já trabalhar. Porque eu só estudava, eu estudava muito, mas só estudava. E, cara, é um privilégio, a gente só percebe quando a gente vai pra uma situação dessa. Enfim, e zoar os horários todos, zoar a rotina, zoar a alimentação, água, sono, etc. Eu vi que eu não tava nem um pouco aberta e isso dificultou muito o meu primeiro ano, velho. Foi um primeiro ano de merda, pô. Mas graças a Deus as coisas vão melhorar. A tendência é melhorar, velho. Só se você quiser muito que não melhore. Última pergunta. Você se sente uma pessoa diferente desde que migrou? Desde que migraste. Ó pro chat GPT. Oh, meu Deus, sou brasileira, mulher. Sou óbvio que eu sou uma pessoa diferente. Eu sou todos os dias uma pessoa diferente. Tanto que aprendi. Hoje eu tô com um pouco mais de responsabilidade do que eu tinha. Hoje mesmo consegui transferir minha agência, meu balcão, né, de atendimento do banco para o lugar que eu moro agora, depois de meses. Enfim, negligenciei primeiro, depois tive problemas, aí depois tentei, demorou e tal. E tô super feliz. Enfim, felicidades da vida adulta, né, basicamente. Sim, tô mais responsável, tô mais corajosa, tô mais me jogando. Cara, isso é importante pra crescer, né, pra amadurecer. Enfim, acho que é disso pra mais. Sou uma pessoa mais patriota. Eu não sou cega, mas certas coisas eu prefiro. Não é que não ver, mas focar no que mais importa, sabe? Nosso país, eu amo porque, cara, é de onde eu vim, sabe? Onde tudo começou. Sei lá, eu tenho um pouco de carinho, sabe, por isso. Mas, por outro lado, cara, é tanta palhaçada, velho. É tanta palhaçada, velho, que é ridículo, juro, é muito ridículo certas coisas, velho. Enfim, não vou nem mencionar. Mas, eu acho que é aquilo, velho. Todo mundo tem suas origens. Alguns querem se desvencilhar e aí cada perfil é um perfil, né? Vai pra outro lugar e tipo, ah, não, agora eu sou quase uma luxemburguesa, sabe? Tipo, que saí do Brasil, moro há 5 anos no Luxemburgo. Falo um lugar aleatório, mas que é muito top. Tipo, cara, se não. Só se eu mudar muito, sabe? Que eu perder a noção de mim mesma, mas não tenho nem vontade de adotar essa postura, sabe? Porque, tipo, não, eu tenho minha origem e eu quero manter isso. Só que não quero, também sou conivente e nem cega para o que acontece lá. E se não fosse isso, também provavelmente não, mas era possível que eu não tivesse aqui, por exemplo, podia estar lá ainda. Enfim, então algumas pessoas elas preferem focar nisso, como eu, tipo, nas coisas boas que o brasileiro é trabalhador, que o brasileiro cara, é sofrido, mas ao mesmo tempo consegue manter a alegria e contornar isso tudo. Outras pessoas só focam, que a política no Brasil é isso, que a criminalidade é aquilo, que é tudo caro. Mano, é toda essa realidade. Só que, tipo, eu não moro mais lá, entendeu? Eu moro aqui. Então, pra que eu vou ficar com ódio e não sei o que, focando nisso? Eu não vivo mais isso,
graças a Deus, entendeu? Minha família ainda vive, infelizmente e futuramente com fé em Deus ser capaz de ajudar, especialmente minha mãe. Mas, pra que eu vou ficar retroalimentando essas coisas? Tipo, não, eu prefiro ficar com a parte de eu pertenço a algo, esse algo tem seus problemas, assim como todos, talvez mais do que outros, né? Enfim. Mas não vou ficar focando nisso, porque não é a realidade que eu vivo. Pô, sou negativa e masoquista ao ponto de. Ai, não, gente, pelo amor de Deus. Enfim, chego me irrito com isso. Ai, eu tô muito frio. E por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, cara. Eu tava ansiosa por responder perguntas que ninguém fez, mas que eu acho que é legal. Talvez alguém tenha curiosidade também sobre isso. E é isso por hoje. Um beijo e tchau.